Olá, bem-vindo a mais uma aula de GTM, de Tag Manager para o Expert Digital. Nessa videoaula nós vamos falar sobre rastreamento em diferentes dispositivos. E a gente vai criar esse rastreamento através do Tag Manager para poder mensurar através do Analytics. E um cenário simples para você unir sessões diferentes em dispositivos diferentes, pode ser um cenário que, por exemplo, os usuários fazem login tanto no seu site quanto em algum aplicativo móvel. E aí você pode unificar essas atividades nas interfaces diferentes. E para ativar esse sisteminha de acompanhamento, a gente vai passar por 3 fases básicas. Vamos anotar aqui. Que são: você vai ativar o recurso de ID de usuário na propriedade do GA, do Google Analytics, criar uma vista de propriedade do GA para informar os dados do ID de usuário. E por fim, alterar suas tags do GA no GTM para enviar o valor de ID de usuário. Então são esses passos que nós vamos executar para poder ativar o acompanhamento dos usuários nos diversos dispositivos. Então eu vou entrar aqui no Google Analytics. Está aqui do lado. Ele é ativado nível de propriedade, então ele é ativado nesse nível aqui. Para ativar eu venho aqui em informação de acompanhamento e User ID. E aí se você não ativou, você vai ativar por aqui. Depois que ativou, beleza. Vamos salvar aqui. Só lembrando que os IDs que você vai conseguir pegar só vão aparecer se as pessoas estiverem conectadas. Então se ela não estiver conectada a algo, a um Gmail, por exemplo, tanto no desktop quanto no dispositivo móvel, você não vai conseguir entender o caminho que essas pessoas estão fazendo. Então, obviamente, para entender, elas precisam estar logadas em alguma conta e é por isso que você vai conseguir identificar. Então, eu já caí aqui, ó, para poder criar uma vista. Você pode criar aí até 25 vistas de propriedade, por propriedade. Então vamos criar aqui. User ID Expert Digital. Vou colocar o fuso horário. Aliás, o país e agora o fuso horário. Você vê que ele já está ativado, ó. Olha que a gente ativou lá, então o User ID ele já aparece aí pra gente. Então já dei o nome, coloquei as informações que eu quero. Agora eu clico aqui em criar vista de propriedade. Então ela está criada aqui. Toda vez que você cria uma vista de propriedade, os dados estão zerados, obviamente. Ele começa a contar a partir daquele momento. Então olha só, tudo zerado, eu ainda não tenho dados. Só uma questão que eu vou mostrar aqui. Eu vou entrar numa vista comum. Ó, ele vem tecnologia celular e personalizado. Tecnologia celular e personalizado. Agora eu entro na vista que eu acabei de criar. E ele abre para mim todos os dispositivos, olha só. Então ele me dá um novo relatório. Aí, ó, sobreposição de dispositivos. Esse relatório ele te mostra em quantos tipos diferentes de dispositivo o seu usuário acabou se engajando.
Então com isso você consegue entender aí os tipos de dispositivos que seus usuários geralmente utilizam. Como eu não tenho os dados aqui, eu vou até mostrar aqui na ajuda. Ele ficaria assim, ó. Então a gente conseguiria entender a proporção das pessoas navegando em tablet, em mobile e em desktop. E aqui a gente teria os resultados, olha só. Só usuários de dispositivo e a quantidade de usuários, a receita que os usuários nos trazem e as transações. Para receita e transação, você teria que ter o e-commerce ativado dentro do seu site, senão ele vai ficar com dados zerados. E aqui eu teria a quantidade de usuários que usaram desktop e mobile e logo abaixo a quantidade de usuários que usaram desktop e tablet. Logo em seguida a gente tem aqui caminhos no dispositivo, já tem até algumas informações aí. Esse relatório ele mostra a sequência de dispositivos que o usuário utilizou para engajar aí com o seu conteúdo. E aí com ele você acaba descobrindo como o usuário passou de um dispositivo para outro ao se engajar. E aí obviamente até chegar à conversão. Vou pegar aqui também uma ajuda para vocês verem. Ficaria assim o seu relatório. Você colocaria aqui a quantidade de caminhos que você gostaria de ver. Ele ia mostrar, o usuário passou só pelo desktop, quantos usuários, quantas sessões, e aqui os valores da conversão. Usuários que passaram pelo desktop, mobile e de novo desktop, e aí você ia ter informação novamente. Passaram só pelo tablet ou só pelo mobile, então você ia entender aqui justamente o caminho dos dispositivos, o caminho no dispositivo, melhor dizendo. Aqui as etapas, né? Sempre que você tiver uma dúvida, você pode passar o mouse aqui também, ele te traz, usuários, sessões e tal. Aqui algumas informações sobre dispositivos móveis, a categoria e a origem do dispositivo, então você tem uma informação aí mais detalhada. E por fim, o dispositivo de aquisição. Com esse relatório você vai conseguir descobrir o número de usuários que realizaram uma conversão no mesmo tipo de dispositivo em que você adquiriu, ou seja, se ele entrou pelo desktop e converteu mesmo pelo desktop. Quantos converteram em um tipo de dispositivo diferente, enfim, informações sobre a aquisição dessa sessão e uma conversão futura. E aí, novamente, você pode tirar a dúvida aí, passando o mouse em cima. Dispositivo mobile, desktop, tablet, usado pela primeira vez quando o usuário abriu a sua interface do seu conteúdo. Aqui, a gente tem um exemplo também de como ele ia ficar. Pelo desktop, quanto de receita eu tive, quantos usuários eu tive a partir do desktop na primeira vez que entrou, enfim. Dispositivos de aquisição e categorias de dispositivo de origem. Enfim, quando você ativa aí o User ID, você tem essas informações extras aí para poder fazer uma análise mais detalhada do ciclo de interação que as pessoas têm com o seu site. Bom, agora que você configurou aqui, você tem que trabalhar ainda duas opções. Uma das opções vai ser a codificação do site. Então você vai ter que fazer o quê? Isso aqui vai ter que precisar da programação, não tem jeito. Porque você vai ter que gerar um código dentro do site, né, uma codificação. Para gerar IDs. E aí o Google Analytics vai ler esses IDs. Vou colocar até aqui User ID. Então aqui você tem mais detalhes de como gerar o ID. E aí depois que você gerou o ID, então você vai entrar no Google Tag Manager. Então vamos entrar aqui. Tag Manager. E a gente vai configurar o ID do usuário em uma tag do GA aqui no GTM. Então vou entrar aqui em variáveis.
Vamos gerar uma variável primeiramente. Criar uma nova. Vamos pegar essa aqui, ó. Variável de camada de dados. Vamos dar um nome para ela aqui. User ID Expert Digital. Vou dar um nome aqui. User ID. E continuar. Então agora você precisa alterar as tags do GA aqui no Tag Manager para passar o valor dessa variável. Então vamos pegar a tag do Analytics aqui. Vamos ver qual que é. Tá aqui, ó. Tag GA Expert e tal, essa é a nossa tag oficial. Vamos abrir ela aqui. Vamos clicar aqui em Configure Tags, configurar tag. Vamos aqui em campos a serem definidos. Adicionar campo. Vamos pegar aqui o User ID. E o valor que eu quero passar aí. Vamos ver aqui a variável que a gente criou. Tá aqui, ó. Opa. Então adicionamos aí, a partir de agora ele já vai ler se o User ID estiver configurado lá dentro do seu site. Então eu clico aqui em continuar, salvar tag. E vamos publicar. Eu passei uma só. O ideal é que você coloque o User ID em todas as tags que você tenha. Então vai adicionando lá uma nova camada com essa nova variável que você criou. E aí todas elas terão informações aí dos dispositivos móveis. Enfim, é isso, né? Então se você fez todos esses passos e gerou lá o ID pelo site, agora você vai conseguir entender se as pessoas estão passando pelo dispositivo móvel e convertendo desktop ou se está acontecendo o contrário, por exemplo. Enfim, termino por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.